A gente vai para Mateus 6. Quem tiver Bíblia pode abrir lá. Mateus 6, Deus abençoe. Mateus 6, e o versículo 9. E esse texto é famoso. Esse texto é conhecido. Mateus 6, 9. Em algumas Bíblias está até de vermelho, não é? Porque quem que está dizendo isso daqui? É Jesus. Jesus que está dizendo isso. E 6,9, Jesus vai dizer assim, olha Jesus ensinando a gente a orar. Portanto, vós orareis assim, 6,9 de Mateus. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua, assim na terra como no céu vai ser feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia, dê-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação. Livra-nos do mal. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa todo mundo conhece, não é? Só que às vezes não prestamos atenção. Sabe por quê? Tiago vai falar que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. A gente pede mal porque a gente pede para gastar nos nossos deleites. Ou seja, eu tenho desejo de alguma coisa, eu vou lá e peço, não é? Não é isso que acontece? Eu quero um carro porque eu quero passear com as minhas filhas, eu quero passear com a minha esposa. E aí eu começo a pedir um carro para Jesus, e Jesus vai nos dizer, através de Tiago, você está pedindo e não está recebendo, porque tu está pedindo errado, tu está pedindo para gastar nos seus prazeres. E quando nós olhamos e vemos Jesus nos ensinando, Ele nos ensina que o Pai é nosso. Pai é nosso. E quando eu peço, o Pai ele é meu e não nosso. Eu falo, Senhor Jesus, me dá, ao invés de falar o quê? Nos dá. Senhor Jesus, eu quero isso, ao invés de eu falar, Senhor Jesus, nos dá isso. E se você olhar toda a oração, ela está no coletivo, ela não está no singular. Não é uma pessoa pedindo para ela própria, mas é uma pessoa pedindo para o reino, é uma pessoa pedindo para o coletivo. Olha lá, Pai nosso, é coletivo. Olha, o pão nosso, perdoa as nossas, não nos induza. Todo o texto, toda a oração, ela não é uma oração singular. Ela não é uma oração egoísta, ela não é uma oração só para mim, mas ela é uma oração para o reino de Deus. Então quando eu vou orar, eu tenho que orar, Pai nosso. Ana entendeu isso. Ana pedia para o seu ego, Ana pedia para os seus prazeres. A abençoada da Penina, ele maltratava ela, a abençoada da Penina zombava dela, e ela pegava e falava, Senhor Jesus, dê-me um filho, porque eu quero esfregar na cara dessa abençoada. Senhor Jesus, dê-me um filho, porque eu não aguento mais a zombaria que ela tem para comigo. E enquanto ela pedia para ela não recebia. E ela descia todos os anos ao templo para buscar, para pedir, não recebia. Só que teve um dia que ela viu que o reino estava precisando de um pastor, que o reino estava precisando de um sacerdote, que a casa de Deus estava precisando de um homem. E ela pegou e falou assim, Senhor Jesus, se tu me deres, eu vou dar para o teu reino, eu vou dar para a tua igreja. E quando Deus viu isso, Deus falou, agora sim Ana entendeu o significado, agora sim Ana entendeu o mistério de tudo. E aí, quando ela pediu para o reino, Deus a concedeu. Quando ela pediu para o reino, Deus a abençoou. E agora nós estamos aprendendo a orar, porque até hoje, pastor, eu tenho certeza que muitos pediam, Senhor, dê isso, Senhor, dê isso, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E o segredo está no coletivo. O segredo está no reino. Senhor Jesus, me dê isso, porque se o Senhor me der, isso daqui vai ser para a tua obra, isso daqui vai ser para o teu reino, isso daqui vai ser gasto em ti. E se assim o pedirmos,
assim o receberemos. E quando eu vi isso, quando Deus iluminou a minha mente com relação ao meu coração, com relação a isso, eu falei, agora acabou, porque agora eu recebo tudo que eu quero. Agora eu estou feito, porque eu descobri o segredo, e agora eu quero receber tudo, porque eu sei o caminho. E o versículo 10 vai nos dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí o Espírito Santo de Deus, quando ele me deu o segredo, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração assim, Diego, o que é melhor? O que eu tenho reservado para ti ou o que você reservou para você? O que é melhor, os meus projetos que eu tenho para ti ou os projetos que você escreveu para você? As conquistas, Diego, quais são mais altas, quais são melhores? As que você tem para você ou as que eu reservei para você? E aí, a resposta é óbvia, né? Eu falei, santo Deus, as tuas. E aí ele pegou e falou, então por quê? Quando tu dobra o teu joelho, tu tenta mudar a minha vontade. Porque quando tu dobra o teu joelho, tu quer colocar a tua vontade dentro do meu coração. E aí todo o mistério, todo o segredo de receber meu corpo foi-se embora. Porque agora eu aprendi que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu dobrava o meu joelho, eu falava, eu vou pedir um carro, porque eu vou gastar esse carro no reino. E aí o Espírito Santo de Deus falava, mas será que essa é a boa, perfeita e agradável vontade que o Pai tem para você? Então fique em silêncio para você descobrir, fique em silêncio e espere para que o Pai fale a ti qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. E aí, essa vontade vai ser consumada na sua vida. E isso é a oração do Pai Nosso. Nasce coletivamente, mas acaba nós morrendo, nós matando a nossa carne e fazendo florescer o Espírito Santo de Deus dentro das nossas vidas. E agora, passo eu não a pedir para o meu ego, passo eu não a pedir o que eu acho que é bom para o reino, mas fico eu em espera para saber qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para a minha vida. E essa é uma oração verdadeira. Essa é uma oração da qual Salomão nos ensina, que sejam poucas as minhas palavras diante do teu altar, que sejam poucas as minhas palavras diante de ti. Essa é a oração que nós vemos o salmista, o homem segundo o coração de Deus orando. Esperei com paciência. Eu não fiquei pedindo, eu não fiquei implorando, mas eu esperei. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E Pai Nosso, Ele é um Pai coletivo. Só que Ele é um Pai coletivo que sabe tudo e quer nos dar o melhor. E aí, isso faz com que as nossas vozes se calam. E isso faz com que os nossos desejos se calem. Ainda assim que seja para o reino, ainda assim nós devemos buscar aquilo que é mais alto. Nós devemos buscar aquilo que é mais verdadeiro. E o versículo 11, o que o versículo 11 vai nos dizer? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E usando Israel como exemplo, Israel sai do Egito, o Egito é mundo. Israel sai do Egito rumo a Canaã. Canaã é o céu, o deserto é a peregrinação do povo de Deus. E se nós colocarmos isso para os nossos dias, estávamos nós no mundo, no Egito, vamos nós para Jerusalém celestial, para Canaã celestial, e estamos nós peregrinando neste deserto. A peregrinação nossa, o dia a dia nosso, é a nossa caminhada rumo aos céus. E Deus olha para Moisés e falou, Moisés, enquanto o meu povo estiver peregrinando, enquanto o meu povo estiver indo rumo a Canaã celestial, eu me responsabilizo pela sua alimentação. Eu me responsabilizo por suprir as suas necessidades. E Deus pegou e falou, Deus olha para Moisés e fala, Moisés, de manhã eu vou mandar maná. E maná é um alimento que caía do céu.
tarde eu mando carne, e carne fala de matéria. Olha Deus falando que supre tanto o nosso alimento espiritual quanto o nosso alimento material. Tanto o alimento que vem do céu, Ele falou que todos os dias vai nos dar. Como o alimento material, Ele provê todos os dias para as nossas vidas. O problema, sabe qual que é? O problema, vamos lá para Números, vamos lá para Números 21:5. Corre para lá, para Números 21:5. O problema é que o alimento espiritual, o maná, olha o que o povo disse do maná, Números 21:5. E o povo, Números capítulo 21, versículo 5, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. A nossa alma despreza esse pão tão vil. A nossa alma não quer mais esse pão tão vil. E vamos trazer para os dias de hoje: quantos de nós não estamos mais nem aí para o alimento espiritual, para a palavra de Deus, que Deus todos os dias quer nos dar, todos os dias quer nos alimentar? Quantos de nós tiramos um tempo todos os dias para meditar na palavra de Deus e ser alimentado espiritualmente? E o povo aqui, olha o povo: eu tenho fastio, eu tenho desprezo, eu não quero mais esse pão, não quero mais esse pão. Carne, olha a carne, vamos para Números 11:31. Vamos falar de carne. Carne é de bênçãos materiais. Carne é de comida. Carne é de carro. Carne é de casa. Carne é de emprego bom. É isso que Deus provê para cada um de nós. Mas olha o povo com relação à carne. Números capítulo 11, versículo 31 nos diz assim: então o Senhor soprou e trouxe carne do mar, e trouxe cordonizes, e trouxe bênçãos materiais do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de um lado e de outro. Olha só, se o judeu, se o israelita fosse caminhando à sua direita, ele demoraria um dia para acabar o tanto de carne que Deus tinha mandado sobre o arraial. Não para por aí. E quase 2 côvados de altura. O côvado tem mais ou menos 50 centímetros, ou seja, 1 metro de altura a caminho de um dia para cá, a caminho de um dia para lá. Foi o tanto de carne que Deus espalhou sobre o arraial. Verso 32. Então o povo se levantou. Agora não teve desprezo, agora não teve fastio, porque é alimento material, é dinheiro, é carro importado, é casa nova, é emprego. Então todo o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte, e colheram cordonizes. E o que menos tinha, tinha muito cordonizes. E quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, antes que fizesse proveito daquilo, Deus enviou a praga, Deus enviou a maldição. Olha lá, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus provê tanto o alimento material quanto o alimento espiritual, mas não podemos nós desprezar o alimento espiritual, o alimento que vem de Deus, e nos apegar ao alimento material, ao alimento que a terra nos produz, porque se fizermos isso, não estaremos cumprindo a oração verdadeira de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pão é para o dia, o pão é para o dia. Aquele texto de 1 Coríntios 11, portanto, cada um pegue o pão, pegue o cálice, e examine-se o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente. Quem que foi que falou isso? Você sabe quem falou isso? Foi Jesus. Porque Paulo recebeu do Senhor, foi Jesus na última ceia, foi Jesus antes da crucificação quem pegou o pão, que pegou o vinho, e tendo dado graça, partiu e disse: examine-se o homem a si mesmo, e aquele que comer indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E agora eu pergunto para os irmãos:
Quem naquela mesa era indigno de estar lá? Quem naquela mesa, no dia da última ceia, era indigno de estar lá entre os 12? Foi um que trocou Jesus por 30 moedas de prata. A moeda de prata era referente a um dia de trabalho do trabalhador judeu, sabia? A moeda de prata era referente a um dia de trabalho do trabalhador judeu. Ou seja, Judas trocou Jesus por 30 dias. Se não tiver garantido os meus próximos 30 dias, eu deixo de ser crente. Se o meu salário no final do mês não tiver garantido, eu perco a paz, eu entro em perturbação. A gente tem que se livrar disso. A gente tem que matar isso e saber que o pão ele é nosso diariamente, e Deus provê para nós tanto o alimento espiritual como o alimento material. Vamos voltar para lá. E perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, os nossos pecados. Isso é aula de discipulado. Mas infelizmente o inimigo fez com que a igreja de Deus perdesse isso. Perdesse esse princípio. O escritor aos Hebreus nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O nosso pecado, ele teve que ser perdoado uma vez de modo real. Derramamento de sangue, teve que se derramar sangue para que o nosso pecado fosse perdoado. Então, o meu e o seu pecado já foi perdoado. Uma vez dentro do tempo veio Jesus Cristo, e esse verteu o seu sangue, derramou o seu sangue para a remissão do meu e do teu pecado. O meu e o teu pecado, o pecado que já cometemos, o pecado que estamos cometendo e o que vamos cometer já foi perdoado na pessoa de Jesus Cristo. E aí vem João e fala assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado. Júlio, se eu cometo um crime, se eu mato uma pessoa e eu vou preso, a única ligação, eu tenho direito a uma ligação. Eu vou ligar para minha mãe? Não vou ligar para minha mãe. Eu vou ligar para meu pai? Não vou. Eu vou ligar para minha esposa? Não vou. Eu vou ligar para quem? Para o advogado, não é? Eu ligo para o advogado, e o advogado corre lá, e eu pego e dobro o meu joelho e começo a falar que nunca mais vou pecar, eu nunca mais vou cometer crime. É isso que eu faço para o meu advogado? Não, o que é que eu faço? Eu confesso tudinho, não é? Eu confesso tudinho pro meu advogado. Eu confesso tudinho pro meu advogado. E esse é o princípio que o cristão perdeu. O cristão não confessa mais pecado. O cristão não confessa mais pecado para o seu advogado. Necessário é todos os dias, antes de irmos dormir, dobrarmos o nosso joelho e falarmos: Senhor Jesus, no dia de hoje eu cometi isso, eu fiz aquilo outro, e por isso eu estou te confessando, porque eu sei que o teu sangue me perdoou na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque dentro desse tribunal tem o juiz, e o juiz quem que é? É o pai. E o juiz vai falar: agora eu não posso punir, porque alguém já pagou o preço. Não posso mais punir, porque alguém já pagou o preço. Só que também dentro desse mesmo tribunal, sabe quem que tem? O promotor. E o promotor é aquele que acusa. E quem que é o acusador? Por isso que é necessário a confissão. Por isso que é necessário confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Porque o promotor, o acusador vai ouvir, e ele não vai poder mais jogar na nossa cara. Ele não vai poder mais acusar nós, porque confessamos o nosso pecado ao Senhor Salvador Jesus Cristo. Aula de discipulado, que a igreja não primaz, a igreja não confessa mais pecado. E necessário é
Está lá na oração que Jesus nos ensinou. Necessário é confessarmos os nossos pecados. Todos os dias. Todos os dias. Nós temos que confessar. Porque todos os dias pecamos. Todos os dias. Nós não podemos dar autoridade para o acusador. Nós não podemos dar a autoridade para o inimigo das nossas almas, jogar na nossa cara aquilo que nós fizemos. Porque se nós confessamos, nós alcançamos perdão, nós alcançamos misericórdia, nós alcançamos paz. Necessário é fazermos isso. E para terminar, nem vou até 9h30. Não nos induzas à tentação. E aqui Jesus, ele olha para nós. Existem 2 métodos, pastor Olívio, de se formar como um cristão. Existem 2 métodos de se formar um homem de Deus. Sabe qual que é o primeiro? O primeiro é a aprovação. A aprovação forma o obreiro. A aprovação forma o homem de Deus. E a aprovação, sabe qual que é o conceito da aprovação? A aprovação é te tirar as coisas. Te colocar no deserto é tirar de você, é fazer você passar por tribulação, é fazer você passar por dificuldade, é você ser moído como o azeite como a azeitona é moído para se extrair o azeite. Esse é o primeiro método de formação para se formar o obreiro. E o segundo método foi o método que Adão teve. Vocês lembram qual que é? É a tentação. Não é Deus que tenta, mas Deus autoriza o inimigo das nossas almas a nos tentar. E a tentação, diferente da aprovação, a tentação nos dá as coisas. A aprovação tira, a tentação nos dá. E Jesus pega e fala: Senhor, Pai, não deixe que eles caiam em tentação. Forme eles através da aprovação, forme eles através da tribulação, forme eles através da dificuldade, mas não dê autoridade para o diabo oferecer as coisas para eles, porque o risco deles não serem formados, o risco deles não alcançarem maturidade espiritual é muito grande. Não nos induza, Senhor, à tentação. Que nós não vamos pelo caminho da tentação, mas que vamos nós pelo deserto, pelo caminho da provação. Porque o reino é dele, o poder é dele, a glória é dele, ontem, hoje e para tudo. Ele é soberano e está no controle das nossas vidas. Aleluia. Nós só temos que saber que de manhã nós temos o alimento espiritual e à tarde nós temos o alimento material. Não nos apegarmos ao pão material, mas sabermos que todos os dias receberemos dele ambos os alimentos. O Pai, Ele é nosso. E umas semanas atrás, eu estava meditando em oração, em silêncio, querendo saber a voz dele, querendo saber qual era a vontade dele para o meu dia. E ele me disse um versículo que, eu me apaixonei. Ele falou assim: deleita-te em mim, e eu concederei o desejo do teu. O que é deleitar? Deleitar é você não ajoelhar por interesse, não ajoelhar porque precisa, não ajoelhar porque tem que fazer. Deleitar, a palavra deleitar significa acariciar. Vá a Ele sem interesse, vai a Ele sem ter que ir, vá a Ele porque você quer passar um tempo com Ele. E se fizermos isso, Ele concederá o desejo dos nossos corações. E cada vez fica melhor, cada vez fica mais gostoso. A palavra de Deus transforma a vida daqueles que a ouvem. Que possamos ouvir todos os dias a palavra de Deus. Amém?